Em 2011, eu ganhei um notebook e comecei a assistir animes em sites piratas online. E o único site que eu conhecia naquele tempo era o AnimeQ. E o AnimeQ tinha um coiso ali no canto, onde aparecia como uma espécie de propaganda alguns animes. Tinha só, sei lá, uns 10 animes que apareciam ali, como Love Hina, Soul Eater, etc. Mas um dos animes que apareciam lá era o Futari wa Purikyo, que na época eu chamava de Futari wa Pretty porque eu não sabia inglês. Aí clicando na imagem do anime ali no canto, te levava para a página dele no site. Aí eu dei uma lida na sinopse e pelas outras imagens que tinham, eu pensei, esse anime deve ser tipo o Sakura Card Captors ou as Super Gatinhas. Ou seja, um mahou shoujo. Embora eu só fui conhecer esse termo anos depois. Então botei ele na minha lista de animes do PS3, porque na época eu não sabia que sites como MyAnimeList existiam, então eu montava uma lista de animes no PS3 mesmo, só baixava uma imagem dos animes no PS3 e colocava elas em pastas de imagens, como estou assistindo ou pretendo assistir, coisas desse tipo. Então botei uma imagem do Pretty na pasta de pretendo assistir e deixei lá, para não esquecer e eventualmente pegar para ver. Só que os anos foram se passando, aquela lista ficou lá, comigo raramente mudando alguma coisa nelas, pois eu mal assistia animes naquela época. Eu assistia tipo uns 2, 3 animes de 12 episódios cada por ano, fora One Piece, que eu já acompanhava há um bom tempo já. Até que em 2017 eu descobri que uma anime existia e criei uma conta lá. E passei alguns daqueles animes que eu tinha baixado a imagem no PS3 pro site. Purikyo não foi um deles. Aí durante uns 2 anos eu simplesmente esqueci que Purikyo existia, até que em 2019 eu estava vendo uns MVs aleatórios no YouTube e eu acabei caindo num MV de um anime todo colorido, com garotas mágicas saindo no soco umas com as outras, e eu fiquei tipo, caralho, o anime é mó colorido, e as minas caem no soco mesmo ao invés de só ficarem de longe tacando magia. Mó da hora, qual é o nome dessa porra? O título do vídeo estava em japonês, então eu não conseguia ler na época, então fui ler os comentários para ver se alguém lá sanava minha dúvida. A maioria dos comentários também estava em japonês, mas eu consegui achar um comentário em inglês de justamente alguém perguntando qual era o nome do anime. E por sorte, alguém tinha respondido: Happiness Charge Purikyo. Rapidamente fui ao MyAnimeList e joguei o nome do anime lá. E acabei caindo num rabbit hole que eu nunca mais ia escapar. Acabei descobrindo que o Happiness Charge era apenas uma das 16 temporadas de Purikyo até aquele momento, a 10ª, para ser mais exato. Então fui fuxicando até cair na primeira temporada, que era Futari wa Purikyo. E nem o nome nem as imagens clicaram comigo na hora, mas ainda assim eu senti algo familiar naquele anime. Enfim, fui estudando um pouco a franquia, descobri que a cada ano lançava uma temporada nova, com personagens e histórias diferentes, e que todas as temporadas lançavam durante o período de um ano, tendo por volta de 49 episódios cada. Fora que cada temporada tinha ao menos um filme solo, com exceção da primeira temporada, que não tem filme, mas a segunda, que é a continuação direta da primeira, tinha 2 filmes, então meio que cobria isso. Falando nisso, apenas a segunda e a quinta temporada são continuações das temporadas anteriores. E não se deve começar por elas. Mas tirando essas, podia-se começar por qualquer outra temporada. E voltando a falar dos filmes, a partir da sexta temporada, o Fresh Purikyo, começaram a lançar filmes crossovers com todos os grupos de Purikyos anteriores. Só que mais recentemente, eles diminuíram apenas para 3 grupos, porque já estava ficando insustentável fazer um filme com 40 personagens se batendo. E foi durante essas minhas pesquisas que acabou caindo minha ficha de que esse anime aqui, o Futari wa Purikyo, era o mesmo Futari wa Pretty que eu havia conhecido lá quase 10 anos antes. E beleza, depois de ter estudado o básico ali da franquia e ter decorado a ordem de lançamento das temporadas de cabeça, aí sim eu me sentia preparado a começar a assistir. E eu decidi pela ordem de lançamento mesmo, começando pelo Futariwa. Só que tinha um problema. Esse anime era bem desconhecido na época, e todo site pirata de anime que eu procurava, nenhum tinha ele. Eu só consegui achar um site, que eu sinceramente nem lembro o nome. Só que ainda havia alguns problemas, porque, primeiramente, a maioria dos episódios, por algum motivo, estavam sem som, mostrando apenas a imagem. Se me lembro bem, acho que tinha som até o episódio 10, mais ou menos, e o resto tava a maioria sem som. Outra coisa que não era bem um problema, na verdade, é que a maioria dos episódios estava em 480p. Isso não é um problema para mim. Acontece que haviam apenas 2 episódios em 720p, não lembro quais. Então não entendi por que o resto não estava. Aliás, isso também vale pro negócio do som.
Só esses 2 episódios estavam com som. E outro problema que tinha era que esses únicos 2 episódios que estavam em 720p e com som, eles eram reposts de episódios anteriores. Por exemplo, quando você fosse assistir o episódio 20, na verdade era o 16. Só que na página do episódio 16, estava lá o episódio 16 mesmo, em 480p e sem som, mas na página do episódio 20, estava o episódio 16 de novo, só que em 720p e com som, sem problema nenhum. Ou seja, esses 2 episódios que estavam em 720p e com som, estavam ocupando espaço de outros 2 episódios que não tinham no site. E como eu falei antes, em nenhum outro site tinha esse anime para assistir. Em nenhum outro site brasileiro. Porque aí que tá. Eu não ia assistir o anime no mudo. Eu queria assistir o anime, mas queria ouvi-lo também. Então o que eu fazia? Eu abria o episódio no site brasileiro, abria o mesmo episódio no site gringo em outra aba, porque no site gringo o episódio estava sem problema nenhum. Daí eu sincronizava o áudio do site gringo com a imagem do site brasileiro. Eu cheguei a ficar bom nisso. Deixava tão sincronizado que eu até esquecia que o som era do vídeo da outra aba. O problema era quando eu precisava pausar o episódio. Aí desincronizava tudo, e eu tinha que sincronizar de novo no meio do episódio. Era um saco, mas era o que tinha na hora. E quanto àqueles 2 episódios que não tinham no site, bom, eu não ia pulá-los, porque eu sempre odiei essa ideia de pular episódio. Então eu tive que ir no site gringo mesmo para assistir. Acontece que na época eu não tinha confiança no meu inglês. Tipo, eu conseguia entender, mas ainda não estava muito familiar com a língua. Mas, como eu estava determinado a vir por IQA, então eu dei uma chance para mim mesmo. E eu me saí muito bem. Eu nunca tinha botado à prova o meu inglês até aquele momento, mas aquela situação estava pedindo para fazer isso. Então eu encarei e nem sabia que meu inglês estava tão bom assim. Óbvio, algumas vezes eu precisava pausar o episódio porque aparecia uma palavra ou outra ali no meio que eu não sabia o significado ou a tradução, mas no geral foi muito bem. Eu também aprendi algumas palavras fazendo isso, mas minha falta de confiança fez eu continuar o que eu já estava fazendo antes. Na época eu pensava, pô, não é só porque eu consegui entender 2 episódios que significa que eu vou entender todos os episódios, né? Então eu continuei sincronizando o áudio. Até que, sem brincadeira, lá pros episódios 40, eu finalmente fui me ligar que, antes de cada episódio, aparecia, por uns 5 segundos, uma espécie de créditos da fansub que legendou o anime, que nesse caso era há N anos. Na época, eu era muito contra baixar coisas no meu PC, porque eu já tinha pegado o vírus enquanto eu tentava baixar coisas como Minecraft e o Windows Movie Maker. Não, eu não tô zoando. Então eu evitava ao máximo baixar qualquer coisa no meu PC. Mas eu pensei, pô, os caras não iam legendar 49 episódios de um bagulho só pra passar vírus pra galera, né? Fora que esse site aqui baixou esses episódios de algum lugar pra postar. Então eu decidi dar um voto de confiança e fui direto para a fonte daqueles episódios e descobri que a Enianos tinha um site onde eles disponibilizavam os episódios para baixar. Dava para baixar tanto em 720p quanto em 1080p. Quanto maior a qualidade do vídeo, melhor. Então eu baixei até o episódio 48 em 720p e o 49, que era o último, eu baixei em 1080p, pois era uma ocasião especial. Por fim, eu mal vejo a diferença entre 720 e 1080p. E os arquivos em 1080p são mais pesados para baixar. Mas de qualquer forma, depois que comecei a fazer isso e vi que não deu nenhum problema, os episódios estavam até com som, tipo, não tinha problema nenhum com eles. Aí eu falei, ah, foda-se, vou baixar tudo do site dos caras mesmo. O foda é que, eventualmente, o site deles foi de Vasco. Não lembro por quê, mas eles tinham um servidor no Discord, que eu me recusei a entrar, mas um amigo meu, que também estava assistindo por IQA, estava nesse server, e me passou o link do Drive, onde eles tinham upado todos os episódios, filmes e especiais de Purikiwa. E eles tinham legendado, tipo, tudo que havia lançado de Purikiwa até aquele momento. E como Purikiwa era um anime mais desconhecido naquele tempo, então eles terem traduzido tudo de Purikiwa em português e com uma qualidade de legenda ótima, foi muito foda. Então foi isso que passei a fazer. Sempre que assistia uma temporada, ia no site deles e baixava todos os episódios, filmes especiais referentes à temporada que eu estava assistindo. E quando eu terminava de assistir tudo, baixava a próxima. E fiz isso até 2022, que foi quando eu acabei a 7ª temporada, o Heartcat Purikiwa, que até hoje não vi os 2 filmes dele, por sinal. Porque nesse ponto eu já tinha enjoado da franquia. Eu havia assistido 341 episódios, 7 filmes e 2 especiais da mesma franquia. E apesar de gostar muito, eu enjoo bem fácil das coisas. Eu já tinha enjoado ali na metade do Fresh, então eu dei um tempo e fui terminar bem depois. Aí, com o final do Fresh, meu hype na franquia voltou, e pouco tempo depois já comecei o Heartcat. Mas lá pra metade da temporada eu enjoei de novo. E também porque a segunda metade do Heartcat, principalmente ali na casa dos episódios 30,
eu achei meio ruim. Então, todo aquele hype que eu tava na primeira metade do Hardcat já tinha se esvaziado, e quando eu cheguei nesses episódios, aí que foi embora mesmo. Então também demorei bastante para terminar essa season. E, no atual momento, eu meio que botei a franquia na geladeira por tempo indeterminado. Ou seja, não sei quando vou voltar a assistir alguma coisa dela. O Star Twinkle Purikwa é a temporada que estava lançando em 2019, quando eu redescobri a franquia. E as temporadas após ela, eu não fiz questão de decorar a ordem que elas lançavam, então eu fico meio perdido nesse campo aí. Em 2023, lançou uma temporada chamada de Kibo no Chikara Otona Purikwa 23, em que ela se passa 10 anos após o Futari wa Purikwa Splash Star e o Yes Purikwa 5 Go-Go, mostrando as personagens desses animes agora já adultas e trabalhando, o que é uma puta ideia foda, e única na franquia até agora. Porém, eu vi só os primeiros 2 episódios e achei meio meh, então eu não fiquei afim de ver o resto, mesmo sendo uma temporada mais curta, com apenas 12 episódios.